Estava bom de ver que a esquerda portuguesa iria aproveitar o episódio do Vinícius Júnior com um jogador do Benfica chamado Prestiani para fazer política. Desta vez foi a vez de Daniel Oliveira no Eixo do Mal. Eu no dia de hoje venho fazer uns comentários sobre o que disse Daniel Oliveira. Tenho várias coisas a dizer sobre o que é dito, inclusive é porque Daniel Oliveira associa o dito clima racista em Portugal ao crescimento do Chega e vice-versa, ao crescimento do Chega ao clima de racismo que existe em Portugal. Portanto, toda a gente tem a certeza que Portugal é um país racista e eu sinto-me no direito de falar sobre o assunto dizendo precisamente o contrário. Vamos ouvir Daniel Oliveira. Vocês vão reparar que a voz de Daniel Oliveira está um bocadinho acelerada, foi de propósito, fui eu que o fiz, para o vídeo também não ficar muito longo, mas está perfeitamente perceptível, vão ouvir em condições. Vamos ouvir. Benfica veio para as redes sociais reagir a isto como se reage a uma polémica de arbitragem, se foi fora de jogo ou não foi fora de jogo, a pôr uma fotografia a ver se eles estariam próximos ou não estariam próximos. Foi bastante ridicularizado pelo mundo fora. Não se apercebendo exatamente do dano global, da importância que este género de temas tem e do dano que isto causa ao próprio clube, sobretudo reagindo como se estivesse a discutir mais uma polémica de fim de semana a forma, e isto é bastante sintomático da forma, como os clubes comunicam, dois, a ligeireza com que o tema é tratado em Portugal, este tema do racismo. Quanto à forma como os clubes comunicam, os clubes gostam de se apresentar como empresas, os três grandes, e os seus dirigentes como grandes gestores, e depois a comunicação destes clubes parece a continuação de uma conversa de café. E eles parecem líderes de claques. Zero profissionalismo, zero cuidado e perceber o impacto que as coisas têm. Quanto à ligeireza do tema, ele nasce desta ideia que nós interiorizamos, que somos um país menos racista do que os outros. É impensável dizer que nós não somos racistas. Aliás, o crescimento do Chega em 6 anos do tal é uma mera coincidência, claro, porque nós não somos nada racistas, nem nunca fomos, até nos mostrarem no espelho o mais próximo o que nós somos, enquanto continuaremos a dizer que não, nós não somos, ao contrário dos outros, não somos nada racistas. Lá está. Este é o exercício que é feito pela esquerda portuguesa genericamente. Portanto, deixa eu ver se eu percebi. Um argentino, o jogador do Benfica, alegadamente, terá feito um insulto racista. Vamos partir do pressuposto que o fez. E é condenável, evidentemente. Um argentino faz um insulto racista. Conclusão imediata do Daniel Oliveira. Portugal é um país racista e o crescimento do Chega é a prova disso. Percebem porque é que se faz política disto e eu não posso ficar de fora deste debate, deste comentário, porque toda a gente percebe que é feito política em cima disto. Várias questões. Primeiro, o tema não é tratado com ligeireza, neste momento é tratado com cansaço. E eu explico desde já porquê. O tema é tratado com cansaço, porque durante anos a fio houve um domínio político e cultural de um conjunto de pessoas que insistia na ideia de que os portugueses tinham que andar de cabeça baixa perante o mundo. E hoje, em dia, não vamos andar de cabeça baixa. Acabou. Essa conversa da vitimização, porque a escravatura, o colonialismo, como se a escravatura tivesse 500 anos ou 600 anos. Porque não tem. A escravatura é muito anterior. Os africanos trocavam escravos entre si, trocavam os seus compatriotas entre si, vendiam escravos entre si. O Brasil teve escravatura depois da independência e acho que foram mais de 1 milhão de escravos que estiveram envolvidos na escravatura depois da independência. E agora, de repente, na Europa, há um insulto racista e, de repente, maltrata o meu país porque o meu país é racista. E que tal ganharem vergonha na cara? Ninguém vai... Acabou. Esqueçam essa conversa de que os portugueses são maus, porque a esquerda aproveita sempre esta converseta da treta para dizer os portugueses são maus, o país é estruturalmente racista, etc. Número 1. O país não é estruturalmente racista, desde logo permite que pessoas de várias minorias étnicas possam ascender na vida, seja economicamente, seja politicamente, seja o que quer que seja. Em segundo lugar, é importante perceber que já ninguém vai aceitar esta narrativa. Acabou o tempo em que pedíamos desculpa pela nossa história, estamos orgulhosos, e o Daniel Oliveira que meta a viola no saco, como se costuma dizer, o meu amigo não vai dar concertos nem lições de moral ao povo português. Não aceitamos esse tipo de insultos, isso acabou, não vai haver pedidos de desculpa em relação à história. Em terceiro lugar, eu gostava de perceber como é que o Daniel Oliveira e um conjunto de outros comentadores já definiu os culpados. É porque uma das certezas que nós temos em relação a este caso, que são poucas, é que o Vinícius ouviu algo que não gostou.
E há pessoas que dizem, bom, mas porquê é que ele tapa a boca? Bom, tapou a boca pela mesma razão que o Vinícius, quando esteve ao pé do Otamendi, tapou a boca. Porque disse coisas que provavelmente não são bonitas. Agora, um insulto não significa obrigatoriamente racismo. O Prestiani pode ter dito das coisas mais hediondas do planeta. Nós não sabemos o que foi dito por baixo daquela camisola. Esta é que é a verdade. E esta é a verdade que ninguém pode desmentir. Portanto, porque é que ele tapou a boca? Isso deveria ser impedido. O Vinícius não tapou com a camisola, mas falou assim com Otamendi dentro da área. E o Otamendi foi picado porque levantou a camisola e mostrou o título do Mundial da Argentina. Essa é que é a questão. E, portanto, também houve insultos da parte do Vinícius. Nós não sabemos o que é que ele disse ao Otamendi. Será que o Otamendi também foi vítima, por exemplo, de xenofobia por ser argentino e nem sequer estamos a colocar isso em cima da mesa porque o Otamendi borrifou-se para o que diz o Vinícius, porque é uma figura muito mais velha e que se está a borrifar para o que diz o Vinícius e para o que dizem tantos outros? Não sabemos o que ele disse. Se calhar o Otamendi ignorou simplesmente o insulto. Agora, pode ter sido dito muita coisa. O racismo é um ato condenável. Se for provado que foi efetivamente um ato racista, há regulamentos para isso, que se cumpram os regulamentos. Agora, esta gente, tantos outros que por aí andam a fazer a extrapolação de, ou seja, houve um insulto racista, por isso Portugal é racista, por isso os portugueses têm que pedir desculpa e têm que ter vergonha da sua existência. Isso acabou. Esqueçam isso, não vai voltar a acontecer. Não vamos ter vergonha da nossa existência, não vamos pedir desculpa pela nossa história, não assumimos coisíssima nenhuma de que somos um país racista. Isso é treta. Não há racismo estrutural em Portugal. As minorias étnicas podem perfeitamente prosperar em Portugal e não há nenhuma legislação que os impeça disso. É mais fácil ser de uma minoria étnica na Europa do que ser branco em África, e se os estrangeiros vêm para cá, beneficiam de toda a prosperidade que o Ocidente tem e depois ainda vêm choramingar nas televisões a dizer que, veja-se bem, racismo estrutural a nível ocidental, têm bom remédio, podem voltar para o vosso país. É fácil de perceber. Não há racismo estrutural na Europa. Há episódios racistas como há em todo o mundo. Isso há, não digo que não. Agora, os meus amigos vêm para a Europa por causa de uma estrutura, beneficiam de uma estrutura que vos permite enriquecer, não são discriminados, tanto que não são que enriquecem, e em última instância ainda ofendem a estrutura e os países que permitiram essa estrutura onde vocês enriqueceram. Então voltem para o vosso país. É fácil de perceber. O racismo é condenável, sim. Episódios isolados são condenáveis, sim. Têm que ser condenáveis, há regulamentos para isso, tanto que não há racismo estrutural, que há literalmente um protocolo da FIFA para quando há episódios racistas, que o árbitro faz um símbolo, não sei se não é para a bancada, para a equipa técnica, não sei para quem é que é aquele símbolo, não sei para que lado é que ele se virou, já não me lembro. Portanto, há protocolos que prevêem combate ao racismo. E, portanto, se esses protocolos existem, é porque não há um país estruturalmente racista, ponto. Um país estruturalmente racista maltrata as minorias por sistema, por regra, tem leis para isso. Essa é que é a verdade. E, portanto, não aceito caracterizações do meu país. Há episódios isolados de racismo que têm que ser combatidos e há regulamentos para isso. Se for provado que o Prestiani foi racista, muito bem, que se siga os regulamentos e que seja castigado de acordo com as regras dos regulamentos. Agora, não me lixem. Não metam o meu país ao barulho, porque se não gostam do país, têm bom remédio. Uma coisa é não gostarem do que o Prestiani disse. Isso têm todo o direito. Outra coisa é extrapolarem, dizerem que o país é racista. Os meus amigos não gostam do país, voltam para a vossa casa, é fácil de perceber. Os comentários na televisão então atingiram níveis absolutamente extraordinários. Os comentadores de futebol. Houve um que perguntava, mas macaco é um insulto? Porquê é que não perguntava dizer, mas porquê? Agora, pronto, instituiu-se macaco, sei lá, macaco é um insulto, porque passaria para a cabeça que macaco é um insulto, e que esta porcaria do racismo, da mania do racismo, está a estragar o futebol. E também dizia que só no desporto é que os negros iam tão longe. Conseguiam ir tão longe. Diz isto. Portanto, estão-se a queixar quando no desporto é que vão tão longe. Isto foi dito na televisão. Claro que só podem ir longe se aceitarem ser tratados como macacos. Caso contrário, são pobres e mal agradecidos. É por isso que o Vini Júnior refila e os outros, coitados, não podem refilar, porque se vão refilam, ficam sem trabalho. O Vini Júnior é sempre ele, exatamente porque ele não aceita. Reage logo e faz muitíssimo bem. É um ativista. E tem dinheiro e é ativista da causa e faz muito bem a ser. Mas eu estava a falar de documentário televisivo, não é por acaso que André Ventura nasceu neste ecossistema. Ele veio do comentário. Porque esse ecossistema é aquele onde o país se mostra sem filtros e sem o politicamente correto, etc. O André Ventura nasceu
porque não havia correspondência na Assembleia da República das preocupações de uma boa parte do país. Exatamente como qualquer partido. Se o Bloco de Esquerda, quando nasceu, foi um sucesso e chegou a ter mais de 10%, foi porque havia um conjunto de pessoas que se sentia representada no Bloco de Esquerda e que não se sentia representada no Partido Socialista, por exemplo. Portanto, demonizar o Chega dizendo que é racista, isso para já é falso. E, portanto, lá está, é a extrapolação política que é feita. Mais uma vez digo, é fácil de perceber. Os meus amigos têm todo o direito de contestar, de condenar uma atitude racista. Se a atitude é racista, tem que ser condenada e há regulamentos para isso, tanto que não há estruturalmente racismo, que há regulamentos para que isso aconteça. Não é como se esses regulamentos não tivessem sido criados pelo mesmo homem branco que vocês criticam. E, portanto, a maioria dos governantes na Europa ainda são brancos e fizeram regulamentos antirracistas. Portanto, os regulamentos dos quais as minorias étnicas beneficiam e com os quais são protegidos também foram criados pelo homem branco. Portanto, estruturalmente racismo, isso é conversa de chacha, é uma forma de demonizar o país, de tentar que as pessoas peçam desculpa por existir, coisa que não vai acontecer. Dito isto, condene-se, se para este ano foi racista, há regulamentos, apliquem-se os regulamentos, seja castigado, não sei o que é que está previsto na FIFA para estes atos, mas seja castigado se for provado. Agora, não me lixem, não venham extrapolar para o meu país, não venham trazer essa conversa de chacha de que Portugal é um país racista e que os portugueses têm é que ter vergonha da sua história. Se quiserem falar sobre a história, estou cá disponível para falar sobre o assunto. O Brasil, depois do dia da independência, teve troca de escravos, sim. Houve tribos africanas que enviaram cartas ao Reino Unido a dizer, meus amigos, não terminem com a escravatura, porque a escravatura dá-nos jeito do ponto de vista económico. Portanto, não me lixem, a escravatura foi a norma no mundo durante vários séculos, não começou há 500 ou 600 anos, o Império Romano construiu-se com a escravatura, o Império Otomano teve escravos brancos e não estamos disponíveis para falar sobre isso. Portanto, a extrapolação que se faz é sempre, houve um ato racista de um argentino, ainda por cima, nem sequer foi de um português, mas houve um ato racista, o ato racista é de um jogador que joga em Portugal, Portugal é um país racista, Portugal é um país estruturalmente racista e por isso os portugueses são racistas, têm que ter vergonha da sua história e, portanto, deveriam ter vergonha de existir. Este é o percurso que é feito do ponto de vista político e mediático sobre estas conversas. Não vai acontecer. Condenar um ato racista isolado, tudo bem, dou de barato. Falar de racismo estrutural, conversa de chacha. Falar de pedir desculpa pela nossa história, não vai acontecer. Lamento imenso informar, espero que não fiquem muito aborrecidos. Honestamente, não quero saber e, portanto, desse ponto de vista, não se comecem a fazer percursos políticos para galvanizar o eleitorado desta gente. Se houve um ato racista, siga-se os regulamentos, condene-se a pessoa culpada e faça-se o que tiver que se fazer. Agora, extrapolar para o país, extrapolar para a história dos portugueses, extrapolar para a identidade nacional e para o orgulho nacional, não vai acontecer. Aconteceu durante muito tempo, a partir de hoje e de há uns anos atrás, diga-se de passagem, acabou. E, portanto, era isto que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBO é na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.